na Casa do Forró. Gostaria de agradecer a presença de todos os colaboradores da casa. Treinamento, mais uma capacitação, mesmo porque aprender nunca é demais e sempre bem-vindo. E modificações sempre existem, então precisamos sempre estar atualizando os nossos conhecimentos. Hoje estamos aqui com a Viviane. Gentilmente, novamente, compartilhar um pouco dos conhecimentos dela. Um tema para nós muito importante, já que nós trabalhamos com idosos, a gente sabe aí da demanda de diversas alterações que nós vivenciamos, né? Então, hoje eu vou aprender um pouquinho mais para a gente dar um pouco mais de qualidade no nosso atendimento aos nossos. Tirar a máscara aqui? Pode ser. Né? Meu nome é Fia. Esse é meu contato, tá? Fiquem à vontade se precisarem de qualquer auxílio. Então, eu sou nutricionista e eu trabalho em Health Science, que é ciência da saúde, na Nestlé. Né? Quando a gente fala de Nestlé, a gente associa muitas outras coisas. Né? Fala, nossa, o que é Nestlé? Vai falar de disfagia. Então, para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, a Nestlé terapias nutricionais, a gente trabalha com a ciência da saúde, tá? Quando eu falo terapias nutricionais, sonda interal, suplementos, estágio, muitas vezes a gente tem que manusear uma ferramenta, que é o espessante. E a Nestlé também tem solução para esse cenário, tá? Então, hoje a gente veio falar desse tema, que é muito importante, principalmente falando do idoso, né, do tratamento com o idoso, tá? Bom, então, o que seria, né? Basicamente, a disfagia. Que o paciente ele tem para fazer a deglutição, né? Para engolir o alimento, tá bom? Basicamente, a disfagia se contempla a isso, né? A dificuldade de fazer a deglutição. E por quê? Né? Porque alguns distúrbios podem afetar a nossa capacidade de fazer essa deglutição, né? Principalmente, eu destaco aqui a força da ele não deglute direito porque ele não tem, né? E por que ele não tem força? Muitas vezes ele pode estar desnutrido. Porque às vezes a gente pergunta, né? Nossa, o que uma nutricionista tem a ver com a disfagia? Mas muitas vezes o nosso trabalho pode ser o radar, pode ser a gente ficar de olho naquele paciente para ele não entrar na disfagia. Ele vai ficando sarcopênico, né, que é a perda da função da massa magra, o músculo, ele também não consegue fazer o movimento. Tá? Aqui eu trouxe alguns dados para vocês, falando quais são as condições que de repente a gente precisa ligar um alerta, sabe? Acender uma luz. A gente entender que aquele paciente pode ter um paro, são pacientes em radioterapia, tá vendo? Cabeça e pescoço. Os idosos, 47% dos idosos, né, podem ter disfagia, é um dado muito grande. Idosos de casa de repouso e Alzheimer. No cenário de vocês têm pacientes dentro desse score, dentro desse radar? Sim. Como? Certo. O que eu trago para vocês dessa realidade? Gente, isso é um dado da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, tá? 75% dos pacientes que a gente trabalha, eles podem ser pacientes, 75% não são diagnosticados. O que seria isso? A disfagia é muito silenciosa.
Muitas vezes a gente não consegue saber se aquele paciente é disfágico e a gente acaba, às vezes, só em uma broncoaspiração. Então, esse dado é muito real. 75% dos pacientes disfágicos não são diagnosticados, tá? E 91% dos pacientes que estavam diagnosticados fazendo a consistência da dieta, eles estavam com a consistência errada, tá? Ou abaixo do que eles podem tolerar, ou muitas vezes acima, né? Mais grossa do que eles toleram. Então, o paciente que engasta demais pode ser disfágico? Pode. A gente vai falar disso. Então, por que é tão difícil, né, diagnosticar esse paciente? Porque a gente precisa ter, de repente, um pouco mais de atenção, um olhar um pouco mais profundo para aquele paciente. É isso que você trouxe, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe alguns alertas. Esse paciente pode estar disfágico, né? Então, aqui, ó, quando esse paciente ele tosse muito ou ele engasga, tá? Principalmente quando ele está em contato com o alimento, pode ser disfágico, tá? Tá, né? Então, sabe aquele paciente que come e ele fica com aquele... Pode ser também, né? Vamos olhar. Pneumonia de repetição, né? Esse é um ponto muito importante. Às vezes, a gente tem aquele paciente que, do nada, ele fica inapetente. Fulano meio, mas não sei porquê, ele não está querendo comer. Isso é muito comum, tá? Ele pode ser disfágico, ele pode estar ficando disfágico. E aí, para ele, a comida não se torna mais prazerosa. Ele pode estar com dor, ele pode estar com incômodo. Então, o paciente inapetente pode estar com funciona, né? Às vezes a gente não pensa. Porque o paciente disfágico, vejam bem, ele é um mundo diferente da gente, né? Para a gente ali talvez pensa se você tem um incômodo, medo de comer, se você tem a sensação que você pode enganar, né? E eles têm muito disso, quando você febre sem causa aparente e refluxo gastroesofágico. Então, todos esses sinais podem ser disfagia, tá? E um dado também da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né? 7 em cada 10 pacientes disfágicos são desnutridos. Realidade, tá, gente? 2/3 dos pacientes disfágicos, isso é um dado bem forte, né? 30% dos pacientes sarcopênicos podem apresentar disfagia. Com vocês, né? Uma coisa puxa a outra. Então, aquele paciente desnutrido, ele pode ir ficando sarcopênico, ele pode ter uma disfagia, e daí a um tempo ele tem que interar, né? Ele tem que sondar. Então, olha só, a gente poderia ter, né? Se de repente a gente trabalhar melhor ali na nutrição, ligar o radar, às vezes esse paciente não precisa passar um... Tá? Isso é muito comum. Então, aqui falando um pouquinho do que é a broncoaspiração, basicamente, ao invés do alimento ir para o fluxo correto, né, para o caminho do trato gastrointestinal, ele vai para o pulmão, tá? Principalmente líquidos finos, né, água, sopa, enfim, então a gente tem que ter muito cuidado. Se ele vai para o pulmão, ele inflama esse paciente pode ter uma pneumonia, isso é muito sério, né? E aí é o que é a broncoaspiração. Uma sugestão, eu acho que nesse cenário, polos é muito importante porque a gente cai na antecipação, na avaliação e no controle de riscos, né? Então, o que seria o controle de protocolos? Tem isso que a gente comentou até agora. Qual é o paciente que pode ter disfagia? Como eu posso detectar? Se eu detectei, o que eu vou fazer? Né? Então, eu vou chamar uma fono,
eu vou movimentar a consistência desse paciente, eu vou monitorar, eu vou reabilitar. Isso é importante, a gente precisa ter protocolos para pacientes disfágicos, tá? Para pacientes em risco de disfagias, né? Tem alguma coisa assim nesse cenário? Sim, nós temos e a gente sempre chama assim a fundo. Hoje, inclusive, ela esteve aqui para avaliar 3 dos nossos moradores por suspeita de disfagia. Suspeita, né? Isso é muito importante. E por que os protocolos são eficazes, né? Então, aqui temos, né, no hospital, então, a frequência de pneumonia ela foi zerada. Então, veja só, né? Antes do protocolo, 11% dos pacientes tinham pneumonia. Depois do protocolo ajustado, zerou a pneumonia. Bastante. Como começar o protocolo? Então, aqui eu trouxe algumas sugestões, né? Então, a gente sempre 24 horas aquele paciente que está em risco, ou aquele paciente que chegou, né? Chega o paciente, vamos ver se ele tem risco, vamos ver se ele tem algum histórico de risco, né? Vamos olhar para ele. Deve ser definidos ferramentas de pessoas responsáveis, então se ele tem risco, a gente acompanha ele com uma fono, né? E acompanha ele de acordo com a necessidade. Para a gente tentar reabilitar, monitorar e cuidar desse paciente. E as consistências, ela entra diretamente para tratar esse paciente, que é o que a gente vai falar agora, tá? Bem rapidinho, a gente entendeu o que é disfagia, como tratar, mas acho que só para vocês conhecerem, tem uma ferramenta que a DST apoia. É uma ferramenta de monitoramento, tá? Uma ferramenta confiável e prática para o uso de rotina, que visa melhor qualidade. Então, é tipo um questionamentinho rápido, né? Que aí, dependendo do score que o paciente tem, você consegue classificar ele. Ele facilita muito aí a montagem dos protocolos. E reforçar a equipe multi, né? Então, a gente sempre está acionado com a enfermeira que cuida daquele paciente, com o médico, com a nutrição, né, com o fisioterapeuta, enfim, a equipe sempre tem que ser multi, a gente sempre tem que estar fazendo essa sinergia, né, para as coisas funcionarem. Gente, tá bom, diagnostiquei que o paciente é disfágico, enfim, como que eu vou tratar esse paciente? O que a gente faz para tratar o paciente disfágico? O que vocês conhecem para esse tratamento? Interessante, uma dieta espessada, sabe? Visto que ele não está podendo consumir as consistências de forma normal, né, como todo mundo consome. Isso é fácil ou é difícil? A avaliação também da consistência, ou em forma de pudim, para avaliar, assim, dependendo do caso do morador, a gente faz essa consistência, qual que vai se adaptar melhor. A fono geralmente faz isso, passa pra gente, né? É fácil ou é difícil, gente? É fácil a gente disfágico? Não. Difícil, né? Os desafios. E o que acontece se eu não consigo tratar? Eu falo assim, a disfagia é um cenário que é um muito triste, assim, eu acho muito triste um paciente ficar disfágico, né? Principalmente quando a gente vê paciente jovem, a gente teve muito isso no vídeo, né? E é um paciente assim, que a gente luta muito para reabilitar, né? Tem como reabilitar? Tem. É desafiador? É. Então, para vocês do tratamento, de como a gente olhar para esse paciente e estimular ele a fazer o tratamento, para a gente não precisar sempre trabalhar na prevenção, aquilo que a gente acabou de colocar. Tria, ver quem está com isso, né? Viu que aquele paciente está muito desnutrido, poxa, vamos tentar melhorar, de repente, a nutrição dele, para ele não ir para uma disfagia sarcopênica, né? Falando muito aqui do cenário de vocês. Mas quando
vou falar um pouco do universo da nutrição, né? Quando o paciente ele vem para a gente disfágico, então a gente tem todo um desafio de tentar fazer um cardápio atraente, né? Principalmente tratar esse paciente nas consistências que a fono me deu. E eu dependo de pessoas, né? Ele é líder de toda a logística da cozinha, enfim, para essa consistência exatamente como tem que ser. Porque como eu coloquei, 91% dos pacientes estão tratando com ou muito espessa, que é ruim, porque ele não tem força, ou pouco espessa, tá? Então aqui, gente, quando eu vou tratar, o que eu caio? Eu caio em duas ferramentas hoje, tá? E aqui, sem falar de marca, mas assim, o que a gente tem para tratar o paciente disfágico? 2 tipos de espessante. Um espessante, conhece? Espessante à base de amido. Vocês veem como vocês identificam. E uma outra ferramenta é a goma xantana, né? Qual que é a diferença desses dois? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos no sensorial primeiro. Depois a gente vai na física. Amido. Quem já viu? Viu? É o que a gente mais tem. Goma xantana. Quem já trabalhou com isso? A diferença entre os dois, falando sensorialmente, o que vocês veem de diferença aí? Aparece. Espessura, no caso. Espessura. Tá. Se eu oferecesse uma água para vocês aqui, qual vocês tomariam? Goma ou amido? É interessante, gente, porque às vezes a gente cobra o paciente. Não, tem que tomar água. Sobre a química desses produtos, né? O que é? Porque, é tudo igual, espessante é tudo igual? Não, tá? Tem a categoria amido e goma xantana. Isso qualquer marca que você for trabalhar hoje no Brasil tem as duas categorias. Em alguns países não entra mais, tá? Por questão de segurança. Quem falou maisena? Aqui, tá. O amido, né, a maisena, enfim, tudo que ele é digerido primeiramente, né? Uma enzima que a gente tem ali na boca que degrada esse nutriente. Como que eu garanto a segurança para o meu paciente do que eu preparei aqui vai chegar até o fim? Vai me dar segurança? Então, em algum lugar. Goma xantana. O que é a goma xantana? Goma xantana, ela não é digerida e nem absorvida pelo meu organismo. Tipo igual milho, que você come e sai igualzinho. É a goma xantana. Então, aí a gente garante a segurança para o paciente. Eu vou espessar, eu vou garantir que até o fim vai dar igual. Vou garantir a consistência. Tá? Outro ponto. O amido, ele constipa o paciente. É um desafio eu dar água para o meu paciente. Eu ainda ponho o amido. E assim, a gente tem que pensar aqui. Porque não é uma, tá? É todas. Então, quantas vezes eu vou ter que dar para o meu paciente? Veja, gente, aqui tem 100 ml, tá? De água. Então, às vezes eu vou ter que dar 20 copinhos desse, né? Porque eu tive 2 litros, 10 copinhos para 1.000 litros. E o que vai acontecer com o intestino desse paciente se eu ficar dando muito amido para ele? Chico, não vai no banheiro, né? E aí, se o intestino constipa, o que acontece? O que acontece? Ele não consegue comer, tá ali, né? E aí, o que acontece? Onda, né? Tá? Então, a ferramenta que a gente usa
Qualquer terapia hoje que a gente usar, a gente tem impacto na reabilitação, né? Tem um custo. Enfim, essa é a diferença dos dois. E agora, quem que vai provar? Tem que provar, né? É. Vamos lá, então. Qual que você quer primeiro? Esse. É constipar, viu, Mônica? Olha que eu pego um pauzinho. A Fernanda quer provar também. Aí amanhã não vai nem querer vir trabalhar, vai estar constipado. Vai, isso aí. Aí a culpada é a vida. Cada outra. Cada outra. Não, Nem tá chegando aí, Fernanda. Isso pode ir em suco, Vamos lá, será? do jeitinho que administra o paciente, né? No copinho, vamos lá. Meu dedo. Ah, tem gosto se é ruim. Gosto, cheiro, vamos avaliar tudo. Tem 10. não pode pôr moranguinho. As pessoas podem qualquer coisa. Qualquer coisa. Tadinho do seu Armando. Esse é o nosso. Quer provar e voltar? Armandinho também. Isso é melhor. Aí isso é melhor, porque você sentiu o gostinho da água. Eu daria esse, viu, Ana? Para de... Mas o gosto é diferente ou é só... Não, Não, mas esse... Tem gosto de farinha. Ah, isso é melhor mesmo. É legal, né? A gente se colocar no lugar, né? Do paciente. Por isso que eles não querem tomar água. Agora, outro dado legal para vocês, né? Estimular, né? O paciente, enfim. Então, assim, o que pode fazer, né? De repente, estimular essa hidratação. Enfim. Eu posso, sei lá, saborizar essa água. Quem falou? Moranguinho, hortelã, posso. Porém, no especialista de amido, eu não consigo. Eu não sei se vocês viram, eu fiz a consistência na hora que eu cheguei. Já tá duro. O amido, ele já está duro. Ele já fugiu da consistência. Eu fiz a consistência mel. Quem conhece o mel? Você falou, né, Rô? A gente tem os mais comuns, né? Néctar, mel e pudim. Ela já está no pudim. Então, é um especialista que eu preciso fazer e já dá. Né? E geralmente com água quente, porque você grumos, eu perco o produto, também não vou conseguir chegar na consistência. Então, assim, eu vou tendo que oferecer desse jeito o mais rápido possível. Porque se ele espessar, eu passei a consistência ideal. E aí não adianta, não vou reabilitar esse paciente, eu não estou fazendo o tratamento. Né? Então, tá aí que a gente faz com a Armando. A gente faz uma garrafinha assim. Ele vai espessando mais? Ah, depois no final. Tem paciente. Exatamente. A Eurípides reclama muito. E Nádia, consciência eu acho muito legal, porque cria esse momento de empatia, né? É muito difícil a gente tratar. Imagina? Todo você está com sede ali, é acessado, né? Quando a gente fala de dom titânio, em especial, o nosso anestésio na PQR tem um estudo científico que a gente consegue manter a mesma horas, tá? Isso já foi feito e pensado no acolhimento, tá? Para a gente poder ser e deixar na geladeira, pôr um hortelã, fazer um gelinho, enfim, porque não vai mudar a consistência, tá? Então, em especial, o nosso produto tem 12 horas de viscosidade, tá? E aí, eu vou perguntar para vocês, custo?
Quem já fez essa conta? Pra falar que é. Ah, só pelos produtos das lesões, eu imagino que seja. O das lesões, gente, só um ponto aqui, não é o assunto, mas o da lesão deve ser o mais barato do Brasil. Sério? É, o ProLink é o produto mais barato do Brasil e com mais tecnologia. O dia que ele deu a palestra aqui, ele fez as contas e saiu bem mais barato. É custo-benefício, né? No caso do espessante é o custo mínimo. O que é legal a gente entender? Acabei de falar para vocês que são duas ferramentas para calcular quando eu quero entender o custo do produto. O que é calcular? A quantidade. Rendimento é uma coisa. Não tem uma nota física aqui. Mas quando eu calculo essa daqui, eu tenho 300 gramas de produto. Mas o que é interessante eu pensar? Para eu fazer a conta que eu fiz, eu preciso usar, de acordo com o rótulo, 5 gramas de produto para 100 ml. No dia, se eu for fazer, sei lá, 1 litro, vai, o paciente estágio dificilmente a gente pode ser mais que isso. Vou fazer 1 litro, tá? Vezes 5, vou usar. Isso. Então eu vou usar 50 gramas do produto. Né? Quanto que essa lata vai render? O custo dela. Para eu fazer o de goma xantana, quantas gramas eu preciso para fazer a consistência mel? Que eu fiz aqui. 2,4 gramas eu preciso de usar da goma para fazer a mesma consistência. A gente está usando metade. Então, no final, que eu dispenso 10 latas, o paciente usando goma, eu vou dispensar metade. Às vezes, a lata é 20 reais mais barato, mas assim, o custo total, a gente estiver fazendo o tratamento correto, claro. Sem contar que ele tomando esse goma xantana, ele vai se hidratar mais. Ele vai reabilitar. Não vai... Tem mais chance de reabilitar, exatamente isso. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar, porque são duas ferramentas diferentes, totalmente diferentes. E o que é muito interessante a gente pensar? Eu vou trazer um exemplo de quando eu atuava. Eu atuava numa instituição. Eu trabalhava com pacientes jovens, conscientes, tá? Então, esse paciente, como nós, sempre bebeu água, e aí de repente, né? E eu adoro beber água, então, assim, pra mim é muito triste. Então, conseguimos moldar. O que aconteceu? As pessoas que manipulavam o espessante, elas queriam deixar esse igual a esse. Por quê? Elas estavam adaptadas com esse, então elas de pó para deixar esse igual a esse. Eu falei, gente, a conta não baixa, errada. Eu fui ver. Coisa que a gente tem que ter muita atenção, tá? Cada produto tem a sua forma de fazer. E o certo não é assim. Isso aqui, gente. Deixa eu pegar essa mão. Quando a gente, ó, pensa na dedução. Faz de conta que é essa colher. De conta que eu estou disfágica, eu não tenho força e eu preciso empurrar esse bolo alimentar para dentro. Olha a dificuldade que eu tenho para limpar. Ó. Vamos nesse aqui, ó. Tá? Então, a gente não tem que querer deixar um igual ao outro. São coisas diferentes. Bom, arrumando um. Mesmo porque ele Olha, igual. então, poderia na cozinha
Já deixa pronto. Já deixar pronto na geladeira, a gente já ciente, vai lá e pega a quantidade que usa. Também é as metas, né? Sei lá, quero bater meta de 800 ml para o meu paciente. É fácil, é difícil, gente. Vamos ver. Tem ninguém olhando isso. É mais difícil ou mais fácil? Mais difícil ainda. Porque essas coisas passam. Às vezes, se a gente, por exemplo, uma ferramenta que eu consigo deixar ali 12 horas, se eu tiver uma garrafinha para cada paciente e eu colocar uma meta, até dia, eu quero 500 ml para esse paciente. Ali e ver quanto meu paciente está ingerindo de água. Isso repercutiu em algum benefício? Ele diminui a infecção de urina? Gente, tá muito certo. Então, assim, tudo que a gente gerencia, tudo que a gente tem dados, a gente consegue gerenciar. Se eu estou hidratando realmente, se eu estou batendo a minha meta ali ou não. Isso para nutricionista, né? Porque senão o meu trabalho não é visto. Né? E eu estou prescrevendo, mas não está acontecendo. Realmente confundir, né? E lá abrir a geladeira e virar. Então, realmente, ter uma geladeira é mais fácil. Não que a gente não possa fazer, mas não Dispensada para o meu paciente. Aí eu dou para ele aqui, ó. Você vai se hidratar. ml. Quero que você hidrate. Quando você volta, como está esse copo? Mesmo jeito. Quando não está virado no chão. E aí, gente? É campeão. E aí, o que acontece? Meu custo vai pro lixo, né? Eu estou fazendo, eu estou tendo um trabalho, eu estou tendo toda a manipulação aí, sei lá, calculando, e isso vai pro lixo. Sei lá quantos custos, uma dose, enfim, vai tudo pro lixo. Então, é um cenário que a gente precisa pensar muito. E vai pro lixo. Sim, mas se de repente você usar ferramentas que estimulem esse paciente, sei lá, chega com uma bebida para ele, geladinha, com hortelã, com idade maior, né? Agora chega com espessante esbranquiçado, com cheiro, enfim. Às vezes. é que a comida é E a diferente. sobra da comida, às vezes eles falam. Isso, né? A gente mexer com alimentação é complicado. Então, eu gosto muito de fazer isso, porque às vezes a gente faz tantas coisas no automático que a gente não se liga nisso, mas a gente precisa ser empático. Né? Bom, se a gente pegasse uma pessoa que olhasse para aquilo, que cuidasse, né? Não, vamos fazer diferente, vamos tentar uma solução ser, né? Tomar água, se reabilitar, enfim. E aí, muitas vezes, eles pedem água normal, né? Tipo, enfim, e é super. A gente entende que pensa, você não toma água. Que você pode aderir, você não gosta, você não. Gente, coloquei na sacolinha de vocês, tá? Um livrinho de receitas, dá uma olhada. Pra disfagia. Então, aí tem vários modelos de mágico, enfim, para a gente tentar estimular, tá? Esse é o papel da Nestlé, a gente acolher o paciente com tecnologia, com custo, porque às vezes a gente tem esse preconceito, né? É a melhor marca, é a mais cara. Não, muitas vezes é a mais barata, porque a gente trabalha nisso, né? Dentro das tecnologias da Nestlé, uma delas é o custo. Sempre que a gente vai produzir algo, a gente pensa também no melhor custo, né? Numa ferramenta, a tecnologia mesmo, né? E com o espessante não é diferente. Então, vocês ganharam aí, tem um bloco de anotação, uma caneta e o livro
diário para esse paciente.